E aí, gente, o que aconteceu com uma das joias da base do Grêmio? Vamos falar aqui sobre Natan Fernandes. O porquê que ele ficou de fora dos relacionáveis, inclusive para o banco, contra o Fluminense nas oitavas. O porquê que o Aravena passou na frente dele. O Grêmio tá querendo negociar o Natan Fernandes? Vamos falar sobre isso. O porquê que o Aravena, recém-chegado, já atropelou o Natan Fernandes. Ele pode aparecer no time que joga contra o Bahia neste final de semana? Ou ele sequer vai ser relacionado novamente? Se isso acontecer, é mais uma prova que ele então precisa descer ao Sub-20. O Sub-20 precisa dele lá. Então desçam ele lá para o Sub-20 e coloquem ele para jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele ainda tem 19 anos. Vamos falar sobre isso. A perca de espaço de Natan Fernandes e o porquê que isso aconteceu. Sendo que ele apareceu muito bem. Teve uma lesão, foi atropelado pelo Gustavo Nunes. Depois as contratações chegaram e ele perdeu espaço. Ele está desfocado como Cuiabano estava e agora é o melhor lateral esquerdo do país? Depois da vinheta a gente fala sobre isso. Aravena, recém-contratado, deixou Natan Fernandes fora do banco pela Libertadores. Isso aconteceu. Natan Fernandes estava relacionado, mas sequer ficou no banco de reservas de suplentes, aqueles que ficaram à disposição de Renato para o jogo contra o Fluminense pela Libertadores. Uma vez que o Aravena passou na frente dele, a gente precisa falar sobre isso. Estaria Natan Fernandes perdendo espaço dentro do Grêmio? Estaria Natan Fernandes em um pacote para ser negociado? Bom, eu lhes digo que sim, ele perdeu espaço e ele está sim num pacote para ser negociado. Inclusive, com quem falamos, nos dizem que o Grêmio, se recebesse uma proposta pelo Natan Fernandes, iria recusar de pronto vender o Gustavo Nunes nesta janela. Só que o Grêmio precisa vender. E além de precisar vender, o Grêmio não pode deixar o bonde passar. E talvez para o Natan Fernandes o bonde tenha passado. Por que eu digo isso? Porque em janeiro, quando ele vinha jogando, ou quando ele vinha de uma temporada que ele terminou atuando, fazendo inclusive grandes partidas, porque o Gustavo Nunes, ele era a segunda opção, o Natan Fernandes era a primeira opção no ano passado, quando ainda tínhamos Soares. E ele decidiu jogos. O Natan Fernandes decidiu jogos, junto com o Soares no ano passado, junto com o Ferreira, por exemplo. Ele era a primeira opção para sair do banco. O Gustavo Nunes não era a terceira opção e não era nem no profissional ainda. Subia só de vez em quando. Em janeiro, o Natan Fernandes teve algumas possibilidades para deixar o Grêmio, para mercados bem esporádicos. Portugal, eu diria, o mais forte deles. O Grêmio não quis. O Grêmio bateu o martelo e o Grêmio disse que não iria vender nem ele, nem o Gustavo Nunes naquela janela. Talvez no meio do ano. Só que o meio do ano chegou e o Natan Fernandes perdeu espaço. O Grêmio foi ao mercado, contratou o Aravena e o Aravena passou na frente do Natan Fernandes. Será que o Natan Fernandes vai ser relacionado para o jogo contra o Bahia? Será que ele vai ser o titular contra o Bahia? Será que o ataque do Grêmio vai ter ele, Arezzo e Gustavo Nunes? Monsalve no meio-campo? Na teoria, este teria que ser o meio do Grêmio para frente contra o Bahia no final de semana. Uma vez que o Pavão é titular, o Soteldo é titular, o Bratt White é titular, a tendência é que o Diego Costa não volte contra o Fluminense e nem contra o Bahia. O Grêmio vai acalmar o Diego Costa. O Grêmio precipitou o retorno do Diego Costa e se lascou por isso. Então, na teoria,
o meio-campo para frente do Grêmio contra o Bahia teria que ter Monsalve, Gustavo Nunes, Arezzo e Natan Fernandes. Mas a tendência é que apareça o Aravena como titular, ou até mesmo o Edenilson aberto. Errado. Tá errado. Eu não digo pela escolha do Renato. Tá errado o Natan Fernandes. Tentamos descobrir se o Natan Fernandes tem alguma coisa extracampo. Não conseguimos nada. Nada muito grave. Não que ele não tenha dado aquela escapada outra, mas nada grave. Nada que um jogador não possa fazer, já que ele é um jogador, uma pessoa normal. Não descobrimos nada muito além de uma saída ali, uma saída aqui, uma balada lá, uma balada aqui, um porre lá. Na verdade ele não bebe, né? Então esse porre não existe. Natan Fernandes bebe só água e isso já é um ponto positivo para ele. Sim, ele não bebe a chamada canha. Legal, ponto positivo para ele. Muito legal. Eu tomo uma cervejinha, mas ele toma água. Ele é da escola do Papai Cris. Muito bom para ele, bom para a saúde dele, bom para o corpo dele, já que o corpo dele faz o rendimento dele acontecer. O corpo dele é a máquina dele. Se a máquina dele tiver problema, ele vai ter problema. Então ele tem que cuidar da máquina, que é o corpo dele. Ele bebendo só água, não bebendo canha, ou destilados, ou cerveja, chopp, ou qualquer que seja a bebida que tenha álcool, para ele melhor. Mas ele sai, ele vai para uma baladinha aqui, uma baladinha ali e tudo mais. Nada grave, repito. O que buscamos, além disso, é que é opção técnica. Natan Fernandes caiu de rendimento, caiu fisicamente, principalmente. E aqui precisamos fazer um parênteses. Natan Fernandes, segundo a fisiologia, preparação física e comissão técnica, não aguenta 60 minutos intensos dentro de um campo. Ele cansa rápido. O Grêmio está tentando descobrir o que é, mas ele tem uma fadiga física forte. E esta fadiga física forte faz com que ele tenha um déficit importante físico dentro de campo, de explosão, de rendimento, de tudo mais. O Grêmio está tentando corrigir este problema, mas não está conseguindo corrigir. Então, o problema maior do Natan estar perdendo espaço é fadiga muscular, fadiga física, déficit físico, problema para aguentar o tiro. Ele não aguenta 45 minutos em alta performance. E aí é complicado para ele mesmo. Está explicada a situação Natan Fernandes e o porquê que o Aravena já chegou atropelando a joia gremista de 19 anos. Potencial ele tem, futebol ele tem. O problema é o físico. O Grêmio está tentando corrigir isso. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!